Otrocast. Apresentação Cris Menegaso e Júnior Guedes. Olá, estamos ao vivo para mais um episódio do Otrocast. Seja bem-vindo. Exatamente, sejam bem-vindos. Esse é o Otrocast, gravado e produzido, transmitido ao vivo também, no Estúdio Áudio Guedes, em Videira, Santa Catarina. Eu sou o Júnior Guedes. Eu sou Cris Menegaso e juntos a gente apresenta esse podcast aqui que nós chamamos de Otrocast. Otrocast. É outro. É outra bem pegada. melhor. É outra pegada, é outro papo. Agradecendo o nosso patrocinador Coca-Cola. Aliás, hoje, um dia super quente, já tô aqui, ó. Coquinha geladinha, a Cris vai na água porque ela tá fitness. Lembrando que é isso que eu acho bacana, ó. Tem a opção aí, né? Tem. A Coca-Cola. Produto Ela Coca-Cola, traz né? aí a Coca tradicional, que a gente não dispensa. Mas uma essa delícia, é né? sem açúcar, eu tô podendo, viu? Ó, Aí, ó. tô podendo, sem E açúcar. essa aqui, depois do xizão que você vai pedir no Rock Burger. Claro. E a aguinha Equilíbrio. com gás é uma das melhores, viu? E eu gosto muito dessa daqui porque ela tem bastante gás. Tem umas que a gente abre. Não ela é farsa. Aquela lá não é uma farsa. Não tem gás nenhum naquelas águas. A gente deseja que você acompanhe aí o nosso episódio até o final, porque hoje vai ser um episódio muito rico, com certeza, de aprendizado, de cuidado, uma consulta online, Consulta podemos ao vivo dizer. aqui. Eu tô até me organizando aqui pra arrumar minha postura, pra não ficar Sentar meio da maneira torto. correta, né? Ih, mas daí já Olha, me pegou. Aí já me pegou Já vai feio. chamar atenção durante o episódio aí. Gente, você que tá chegando, não se esquece que é importante também pra nós que você se inscreva no canal, que E você compartilhe pra geral. curta também aí, deixe comentário, engaje de maneira orgânica aqui, Exato. né? O nosso canal, para que cada vez mais nós chegamos a mais pessoas, a mais cidades e a internet nos permite ir além, né? Nos permite ir longe. E nós, inclusive, trouxemos um convidado que não é daqui de Ele Estrangeiro. é importado hoje. Estrangeiro. Hoje estamos chique aqui, Chique né? demais. O Dr. Everton Fiebig, médico ortopedista, especialista em dores na coluna. Duvido que você não tenha sofrido com dor nas costas. E ele está aqui para falar sobre o trabalho dele, explicar sobre os tratamentos e também tirar aquelas dúvidas, aqueles mitos que as pessoas falam. Será E que tem, isso né? dá problema na coluna? Se eu fizer isso? Então, Dr. Everton, seja bem-vindo ao nosso Otrocast. Muito obrigado pela recepção, pela resenha aqui inicial, antes de estar gravando. E sim, estamos aqui, vamos tirar as dúvidas do povo. Quem tiver dúvida pode mandar, né? Pode ser qualquer uma dúvida, nem que seja da sua avó, e que a avó vai ter dor nas costas. Sabe que tem um percentual que dizem que, no mínimo, ao longo da vida, 80% das pessoas vai ter algum tipo de dor nas costas. Mas qual que é o tipo? Qual que é a causa? Aí é que entra a avaliação do especialista, né? E é importante saber a causa para evitar que isso aconteça tão precocemente, digamos assim, né, doutor? Ah, com certeza, né? A prevenção é o principal fator para você não ter dor nas costas, né? E a maneira de prevenir faz toda a diferença ao longo da sua caminhada, da sua vida. E a tua dor nas costas aí, ela pode ramificar e causar problemas em outras partes do corpo também, né, doutor? Exatamente. Uma coisa que eu brinco falando assim, mas que é uma grande verdade, é que a sua dor não é igual à do seu vizinho. A Isso sua dor é muito sua. importante. Entendeu? Então não é porque o vizinho tem uma dor nas costas e toma um remédio que para você vai servir. Porque para cada pessoa tem uma especificidade, né? Tem paciente que tem dor nas costas de origem muscular, relacionada ao trabalho, né? Tem outras pessoas que têm uma dor que é relacionada à hérnia de disco. Aí é o que ela falou, né? A dor que sai das costas, corre para a perna, em formiga, já é outra característica. Tem outra dor nas costas que as pessoas mais velhas vão entender. Sabe aquela quando você vai levantar e parece uma noninha e vai levantando? Ai. Aí você pega, levanta, alivia a dor. Esse já é um outro padrão de dor. É a dor da articulação que tem na coluna. Então perceba que em 30 segundos já falei de 3 dores diferentes. E para cada uma é uma solução. Entendeu? Então o que é mais louco assim na minha profissão
é que, por exemplo, para eu vir aqui no podcast, eu não tenho capacidade para fazer o que vocês fazem, porque vocês são comunicadores, publicitários, né? Agora, para dar palpite na coluna, meu amigo, todo mundo tem uma receita. É verdade. Teve uma esses dias que falou que colocou clara de ovo misturada com vinagre. Opa! Daí eu falei, ajudou? Ela ajudou. Daí eu falei, então siga lá, vai Segue. adiante, não tem problema. Se Lembrei ajudou, aqui agora do querosene. Passei querosene e melhorou. Deu certo. A gente ouviu uma dessa também do viu? querosene. É assim. Ai, Eu ai. acredito em tudo que melhora. Reza, benzedura, simpatia. O que fizer a pessoa se sentir melhor, para mim tá valendo. Maravilha. Mas a gente também tem que usar um pouco de ciência também para dar um Equilibrar, upgrade, né? né? Para ajudar. Você vai na crendice, mas também vai na ciência. Legal. Ô, Everton, fala pra gente um pouquinho da tua formação. Por que você escolheu essa área? Você vai entender. Porque eu era atleta do judô, entendeu? E assim, eu fiz judô muitos anos. Uma coisa que eu gostava muito é, pô, tinha alguém que fazia uma fratura. Aí tinha um médico que ia lá, pô, o cara resolvia o negócio na hora, entendeu? Uma luxação, alguém luxava no campeonato um ombro. Isso era muito frequente. E aí tinha um colega meu que era judoca e médico, ortopedista, e o cara ia lá resolvia. Eu falei, pô, mas o cara aliviou a dor da pessoa com a mão. Eu falei, cara, esse negócio é muito legal. E comecei aí, daí eu comecei a conviver com outros colegas que são ortopedistas, e eu falei, cara, mas isso aí eu quero fazer da minha vida, né? E já era uma coisa que a minha mãe conta história que de criança, de 5 anos de idade, eu dizia que ia ser médico. Então eu creio que tem um dom envolvido nisso, mas a vida foi me mostrando o que era legal na profissão, né? Então, conseguir você tirar a dor de uma pessoa que está... quem perde a saúde sabe o valor da saúde, né? Quem não tem problema de saúde, tanto faz, né? Ninguém vem me procurar para tomar cafezinho. Então, eu acho que o dom aliado às oportunidades da vida foram acontecendo. E aí, tipo, eu fui fazer faculdade, né? Até passar na faculdade, eu não conseguia pagar uma faculdade particular, demorei 3 anos. Então, fui na garra, consegui estudar numa faculdade federal, né? Estudei na Federal de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. Uma faculdade muito boa, e depois, como todo gaúcho quer morar no litoral, né? Aí eu fui para Floripa, né? Fui servir a Marinha em Florianópolis. Fiquei servindo a Marinha Já como médico? já como médico, mas eu era médico clínico geral. Só que nos treinamentos, quando tinha treinamento, a gente teve treinamento no quartel dos fuzileiros navais, eles faziam simulação, que alguém estava quebrado, que tinha que carregar nas costas, e eu era o cara que ia lá e pegava a pessoa, pegava com aquele golpe do judô, colocava nas costas, né? Carregava, jogava lá e, tipo, fazia o reparo da lesão da pessoa, né? E assim eu fui. Daí eu falei, pô, mas militar é legal, mas eu quero ser ortopedista. Aí eu entrei na especialização. Então, para as pessoas entenderem a diferença do que é uma residência médica, hoje em dia tem colega que se forma médico ali e vai fazer cursinho de final de semana, né? Não, fiz ali 1 ano de final de semana, a cada uma vez por mês, eu sou especialista. Mas não é assim a coisa de verdade, né? O buraco é mais embaixo. Então, eu estudei ortopedia e traumatologia durante 3 anos, tá? Só que a nossa carga horária era mais ou menos assim, entra às 5 da manhã no hospital e você sai às 9 da noite. Eventualmente você tem uma folga. Então o volume de aprendizado que você tem, cada professor é especialista numa parte. Tem um que era só de trauma, o outro só de coluna, o outro só de joelho, o outro só de ombro, né? E os ambulatórios, a vivência que a gente tem, não tem curso que dê essa carga horária, né? E essa capacitação. Então, depois disso que a gente faz, tipo assim, não é eu sou especialista, eu passei por uma prova de título, né? Então a gente passa uma prova, e não é prova de escrever, é prova oral, entendeu? O professor tá ali. E coloca ali, o que é isso? Como é que é? Então, o bicho pega. Aí eu passei em tudo isso, daí eu falei, tá, legal, mas eu gosto de coluna. Pô, as pessoas chegam com dor nas costas, o inferno aquela dor. Para quem teve dor do ciático, sabe que é difícil. Aí eu passei noutra prova e fui fazer mais 1 ano de especialização. Naquela época era 1 ano. Falei, agora é tranquilo, né? Eu já sou ortopedista, né? Agora eu vou ser cirurgião de coluna. Aí foi o ano que eu mais estudei na minha vida. Imagina! O ano que eu mais me quebrei, né? Trabalhava todos os dias, sábado, domingo, todo dia, em 4 hospitais diferentes. Isso foi na cidade de Joinville.
E aí eu participava de cirurgias de traumas, cirurgias que chamam deformidades, aquelas pessoas que têm a coluna torta, sabe? Torta para o lado, ou torta tipo uma corcova, né? Fazia cirurgias que chamam degenerativas, que é o mais comum que a gente atende no dia a dia, né? Aquelas pessoas que têm envelhecimento da coluna, que precisam fazer tratamento cirúrgico muitas vezes. E a partir dali eu fiz essa formação e vim parar em Joaçaba, cerca de 12, 13 anos atrás. E ali eu fui ficando, fui gostando do clima, da região, casei. Aí você já viu, né? Aí Casei, não saiu daí mais. pronto, fiquei lá e fui entendendo que, por exemplo, o que eu aprendi na minha especialização, que era essa coisa de muita cirurgia, aqui na nossa região não é assim, né? Se você fala, vamos operar, a pessoa, opa, Existe um receio muito grande, né? muito grande. Com sequelas, enfim. Entendeu? Então eu fui entendendo isso. Por que essas pessoas têm tanto medo de cirurgia? Aí eu fui entender que aqui eram médicos mais antigos, que não usavam de equipamentos mais modernos, a tecnologia, né? técnicas, exatamente. A tecnologia vai mudando e as pessoas realmente tinham trauma. Mas também, uma coisa que nós temos que levar em consideração, nosso relevo é muito ruim, né? A gente tem muita gente que trabalha em interior e que dão pau nas costas, né? E eu gosto de brincar às vezes que é que nem um amortecedor do trator. Eu tenho certeza que o trator deles é bem cuidadinho, tem a manutenção em dia. A gente Mas até as brincou costas esse não. final de A coluna não. semana, né? Nós fomos na Vindima da Macau, que a gente entrevistou a Mariana aqui na semana passada. E a gente até comentou, nossa, agora a gente entende porque que os nonos ficavam arqueadinhos depois do velho. Tá Porque louco, tem que ficar andar embaixo da parreira é ruim. Exatamente. Então, Você tem às que vezes, andar até o tipo de abaixadinho. trabalho, o tipo de cultura que tem na região Exatamente. influencia na saúde, né? Nas doenças específicas. Uhum. Aí pega lá, você até plantar a parreira, até você colher. Aí você pega aquele fardo enorme. Aí você tem que transportar. Naquela época não tinha muito trator, era carrinho de mão, no máximo, quando tinha. Um jirico. Entendeu? Então, isso aí vai fazendo um desgaste natural do uso. E muitas vezes as pessoas nos procuram já com uma doença muito avançada. Eu lembrei hoje eu atendi uma senhora que, assim, com relação à coluna, as pessoas têm uma personalidade. Tem pessoas que são mais resilientes, que elas aguentam mais a dor. E tem outras que não aguentam nada, né? Então, hoje eu atendi uma senhora de 66 anos. Eu não sei como ela caminha direito. Eu não sei. Porque ela não é de se queixar para a família, mas ela se queixou para uma amiga que foi falar para a filha. E a filha me trouxe a mãe. E eu fiz os exames de imagem nela. E a medula, que é a base dos nervos, né? Os nervos transitam por dentro de um canal medular. Eles correm espraiados, né? Eu gosto de brincar como se fosse uma casa. Tem a caixa central, aí tem a fiação que vai para a sala, para a cozinha. Isso são os nervos. A medula é a caixa de força da casa. E a medula dela está totalmente fechada, mas está muito comprimida. E assim, está comprimida por osso. Entendeu? E não tem remédio que desmanche o osso. Sabe, vou te dar esse remédio agora. E vai desmanchar exatamente aquele ponto. O sorrisal que eu vou te dar aqui, ó, pronto. Agora vai desmanchar exatamente aquele ponto e você vai sarar. Não é assim. Infelizmente não é assim. Mas as pessoas acreditam que vão deixar a doença evoluir de tal maneira a ficar muito grave, vão operar e vão ter a coluna de volta igual aos 18 anos de idade. Então esse é o maior desafio, é de mostrar para as pessoas. Quando você começa a ter um problema, a solução é mais fácil. Entendeu? Às vezes só um bloqueio, só um remédio, uma fisioterapia, funciona muito bem. Uma massagem para soltar a musculatura, funciona bem, para certos casos. Às vezes você precisa fazer uns bloqueios, que são procedimentos que você vai lá, com anestesia local, injeta o remédio no alvo da dor. Às vezes você precisa cauterizar nervos que geram dor. E às vezes está avançado que nem essa avó, o dela não tem outro jeito. O dela é cirúrgico, grande, com corte, com aqueles parafusos. Isso que eu queria perguntar. Você formou ali e aí a especialidade em cirurgia de coluna. Em cirurgia de coluna. Daí a gente pega e faz mais uma prova oral, entendeu? Para você entrar na Sociedade Brasileira de Coluna.
que era meu interesse, né? Eu Aham. falei, eu quero ser reconhecido. Então, não é fazer aqui por fazer. Então, aí eu fiz essa formação completa. E dali para frente, desde 2011 eu faço parte disso, eu comecei a focar mais nessas técnicas menos invasivas. É isso que eu ia comentar, né? Por ser cirurgião, a gente imagina, né? O cara quer sair cortando Quer todo sair mundo. abrindo todo mundo. Mas aí É. você abriu esse leque justamente por vir para uma região de um povo mais retraído nessa questão. Exatamente. E aí você trabalha, de repente, com uma medicina preventiva. Também, o que eu consegui fazer para mostrar para os meus pacientes? Exatamente, a prevenção é o principal. Eles já sabem que eu vou incomodar, que eu vou pedir para fazer exercício. Eu já mando a cartilha dos exercícios, já falo o que tem que fazer, já direciono, mando a cartinha lá para o professor da academia. O cara não sai sem orientação, não tem como. Lá no meu consultório a pessoa sai bem orientada. Eu tenho um aparelho lá que chama uma câmera de termografia. Essa câmera é que nem essas câmeras de você, Full HD, coisa linda, só que ela capta, lembra as imagens do Golfo, Golfo Pérsico, aquelas Sim. guerras, capta a imagem térmica da pessoa. Então essa imagem térmica eu consigo prever, sabe? Ela mostra uma dor muscular, tá, que você tem no seu dia a dia, mas eu consigo prever, ó, essa dor muscular aqui não tá de acordo, vai piorar. Vamos fazer outro tipo de exame, vamos aprofundar, vamos fazer uma ressonância, uma tomografia, então eu consigo prever que o negócio vai piorar. E também eu comprei também há pouco tempo atrás, uns 2 anos e pouco, um aparelho de ultrassom. Sabe aquele ultrassom que é para ver o abdômen, para ver a gestação? Falei, olha, antigamente a gente usava a anatomia, era o que tinha, não tinha esses aparelhos mais avançados. Então eu sei que aqui passa um nervo, e esse nervo é um nervo que dá alívio da dor do ombro. Mas e se eu enxergar esse nervo, não vai ser melhor? Então, através do ultrassom, eu passo o ultrassom, opa, tô vendo ali o nervo. Aí eu faço uma anestesia e vou direto no alvo. Então, eu não preciso levar esse paciente para o hospital, para ambiente hospitalar, radiação, que lá a gente usa um raio-x, entendeu? Então, a gente consegue resolver muita coisa no consultório. Mas, claro que esses casos mais avançados, eu não deixo de falar a verdade para a pessoa. Falar, o seu caso é esse. O que você vai fazer com a verdade, aí é sua responsabilidade. Tem muitos que não voltam. Ou voltam muito mal. Depois que foi Que deixando complicou. piorar, né? 2 semanas atrás, eu atendi um senhor que ele já tinha indicação de cirurgia, mas ele teve um outro problema clínico, 77 anos, super lúcido, mas ele teve um problema clínico que precisou tratar. E aí ele chegou no meu consultório de cadeira de rodas, entendeu? Falei, agora não me interessa mais o seu problema clínico, daqui o senhor vai para o hospital e amanhã a gente vai te operar, entendeu? Porque ele perdeu a força das pernas e muitas vezes a medula comprimida, aqui na região lombar, que é a parte de baixo, ela pode dar até dificuldade para evacuar, para ir no banheiro, o cocô fica trancado, ou muitas vezes a urina fica solta, entendeu? A Olha pessoa só. tá tomando um chimarrão e faz xixi nas calças. Fala, mas por que eu me mijei? Entendeu? Olha só. Por causa da medula, que tá espremida. Muito Então, interessante. você vê, uma coisa que É que o nosso corpo é algo muito... Uma máquina complexa. É Bem complexo, complexo. é isso que eu ia dizer. Porque você comentou, né? Um vai estudar o ombro, outro vai estudar a coluna, o outro vai estudar o joelho. Então, é muito complexo, É existem verdade. muito detalhezinho para cada parte do nosso corpo. Então, por isso que existe um especialista. Não adianta você ir no Google e dizer o que você está sentindo, que não vai te dar a resposta certa, né, doutor? Eu faço os vídeos e eu gosto de trazer uma coisa leve, eu não gosto de ficar dando aula, né? Então eu digitei no Google lá, dor nas costas, e foi gravado, dor nas costas. Aí já aparecia câncer, não sei o quê. Eu falei, meu, Tava vou morrer. morrendo. Vou morrer já assim tão rápido? Calma. Entendeu? As pessoas têm Agora o isso, né? chat GPT também, né? As Agora pessoas tem mais essa, pesquisam né? muito lá. Colocam lá e querem... Você falou da evolução, né? Tava pensando agora. Existe algum procedimento, alguma técnica que se utilizava no passado e que isso poderia ter causado muitas lesões e que hoje não se usa mais? Não é Com mais certeza. recomendado? Para você ter uma ideia, vamos pensar, 50 anos atrás, a pessoa fazia uma fratura na coluna. O que acontecia? Ela era anestesiada lá com gás, que era éter, alguma coisa assim. Aí aquilo ficava meio chapadona.
Aí o médico via mal e mal por um raio-x ali, ó, é aqui. Aí meio que empurrava a coluna e passava um gesso. Passava um gesso. Sabe aquele gesso, você já viu o gesso em alguém? Uhum. Aquilo ali é desconfortável, é quente, fede, Coça. coça, entendeu? Deixava a pessoa engessada ali 4 meses. Depois tira o gesso. Aí a musculatura ia pro espaço, né? Uhum. Porque imobilizado 4 meses, beleza. Aí falava, não, esse negócio não vai dar mais certo. Aí teve não lembro bem se era um mexicano ou um francês, que foi o primeiro. Ele falou, e se a gente abrir a pessoa e amarrar uns arame ali? Era tipo arame mesmo, tá? Não é brincadeira. Sem preocupação se infeccionar, se não ir. Era o que tinha, entendeu? O cara tá muito ruim, tá com muita dor, tá quebrado, eu vi. Vão amarrar uns arame e vão ver no que dá. Aí se tirava osso. Se tirava um osso aqui da bacia. Uhum. Aí você fazia um enxerto ósseo, colocava o arame e colocava os ossos ali. Aí viram, pô, esse arame aqui é muito fraco. Tem que Aí inventaram umas hastes. Pegaram umas hastes, como isso aqui, ó. Falaram, vamos colocar na coluna, a gente agora amarra o arame na haste. E injeta, e coloca osso ali. E aí foi evoluindo, entendeu? Até no momento que agora, quando tem essas fraturas, deformidades, tem um tipo de parafuso especial que você coloca na coluna. Então esse parafuso vai dentro do osso. Antes o parafuso, ele ia por fora, as hastes iam por fora. Agora não, agora ele vai por dentro do osso. Então ele dá mais estabilidade. E aí você fixa com hastes. E as pessoas morrem de medo disso. Mas é uma grande invenção e uma grande solução para problemas complexos. Não é uma dor boba que você vai colocar parafuso. Você vai colocar parafuso quando você já está no... A nossa expressão lá de Joaçaba, às vezes é na capa da gaita, né? No bico do corvo. No bico do corvo, entendeu? Então, a pessoa não... tem que sair daquela paranoia. Meu Deus, disseram que eu tenho que operar e colocar tudo parafuso. E óbvio cirurgia, né? que isso foi testado de várias maneiras e tal, mas existem, de repente, pessoas que não aceitam ainda esse tipo de material, Rejeição, assim. coisa assim. Sim, muitas. Vocês não têm noção. Todo dia eu tenho que dar um discurso explicando, olha, pode acontecer uma rejeição? Pode sim. Mas qual é a taxa disso acontecer? Às vezes é 1 em 100, entendeu? Então, assim, e às vezes é uma infecçãozinha de pele boba, que é até, sei lá, um furúnculo. Você trata ali, drena, lavou, tá tudo certo, entendeu? Só que o medo das pessoas deixa a doença evoluir de tal maneira que quando chega já tá tão ruim que a rejeição vai ser um problema pequeno, entendeu? Então, mas existe taxa de rejeição, com certeza, para tudo. Até fazer uma unha, pode a mulher não usar o alicate ali esterilizado, Pronto, já vai dar um problema. já vai dar um pepino ali, né? Entendeu? Mas é uma luta diária, porque o paciente acredita no vizinho, na comadre, enfim. Cada um dá um cada um dá uma diagnóstico ideia, diferente, né? Vai na pastoral, né? O trajeto, uma vez eu fiz um vídeo bem legal, que eu falei assim, o trajeto que o paciente vai, se você tem que construir uma casa, você chama um pedreiro, você chama um arquiteto, um mestre de obra e faz a casa, né? O engenheiro. Agora, se o teu problema é na coluna, aí você vai na vizinha, pega o remédio dela, aí não deu certo, aí você vai na pastoral. Conheço alguém assim. Ou passa uma cachaça canforada. Nesse momento, corta para uma imagem da minha mãe. Entendeu? Aí vai na pastoral, aí não rola. Aí você vai no massagista, no arrumador de osso. Aí o cara dá umas estraladas, falar que tua bacia tá fora, Pois te dá uns puxão, aí manda você tomar. Aí você acha que melhorou um pouco. Aí dali Maquiou, você- às vezes, né? Essa E aí- onda da bacia fora do lugar existe mesmo? Como é que Olha, funciona isso? Eu vou te contar, viu, Júlia? A bacia fora. A bacia é essa região aqui, né? Tá? A pelve, né? Então, a coluna lombar, até explicando, aqui em cima é a cervical, aqui é a torácica e aqui é a lombar. A coluna lombar, ela é ligada na bacia, tá? Mas ela é presa por vários ligamentos, e ligamentos muito fortes. E tem uma musculatura ali muito forte também, tá? Então, para a bacia ficar fora, você tem que andar na sua moto lá, bater de frente com alguma coisa e tua pelve bater contra o tanque. Aí ela abre. Rompe os ligamentos. Isso dói demais. E é uma dor assim tremenda e você não consegue caminhar.
Entendeu? Dessa maneira, a sua bacia fica fora. De outra maneira, eu estava trabalhando, me agachei ali, minha bacia ficou fora. Não dá, não rola. Geralmente essa dor é muscular, entendeu? Às vezes a pessoa trava um pouco e fica torta por causa da musculatura. Aí ela vai no massagista, a bacia tá fora. Dá umas puxadas, uns estralão, cobra 50 e volta aí amanhã. A gente vê muito vídeo de quiropraxia. As pessoas se estralando todas e tal. Isso é benéfico ou é polêmico? Ou não, é melhor não falar? Não... É polêmico, porque na fisioterapia é uma subespecialidade, né? Que eu nem sei argumentar qual os benefícios maiores disso. Agora, para os meus pacientes, quando eu vejo a medula espremida, tá? Eu digo, não vai estralar, porque já está espremida, não tem o que colocar no lugar ali, não tem o que mexer. Ou às vezes tem uma hérnia de disco. A hérnia tem um caso muito famoso, que na época que eu estudava, que eu estava na especialização, uma modelo americana de revistas, capa de revista famosa, foi num quiropraxista lá, que é muito comum, e ele fez aquelas coisas de puxar o pescoço e torcer. E ela morreu. Ela morreu, porque ela provavelmente tinha uma hérnia de disco lá na coluna cervical alta, e o disco eu gosto de explicar como se fosse um babalu. A bordinha é mais dura e o meio é mais gelatinoso. Então pense você ter uma falha naquilo. Então aquilo ali tem comunicação. Você puxa e estrala, ele pode romper e vazar o conteúdo e espremer sua medula. Entendeu? Então, às vezes você tem uma hérnia de disco pequena que ela piora, que ela extrusa, ela extravasa. Então, assim, é um assunto polêmico, mas para os meus pacientes que eu sei o diagnóstico, que estão em acompanhamento, às vezes eu não indico. Às vezes eu indico uma acupuntura, uma liberação miofacial, que é soltar a musculatura, alongamentos, reforço muscular, entendeu? Você não precisa estralar todo mundo. A gente sempre ouve muito falar, é muito comum ouvir que as pessoas têm hérnia de disco e tudo mais. Qual é a maior causa da hérnia de disco? Boa pergunta, porque é uma doença muito frequente, né? Então, as hérnias assim que surgem da noite para o dia, tipo, eu tava bom e amanheci ruim, são muito relacionadas a algum esforço que a pessoa fez, né? Às vezes pode ser uma queda, caiu de bunda ali numa escada, se bateu, teve um acidente, essa é uma hérnia de disco aguda. Agora, as maiores causas, os maiores fatores são os genéticos, né? Quem tem aquela família que todo mundo meio que sofre de coluna tem que estar ligado. Outra coisa, faz o seu trabalho ali, uma postura ruim, uma ergonomia ruim, tem uma musculatura do abdômen, das costas ruim, esse aí vai provavelmente ter uma hérnia de disco no futuro, né? Quem fuma muito e tal também, o cigarro diminui a vascularização. As artériazinhas do disco, elas ficam estragadas. Então, também favorece estragar o disco mais rápido. Entendeu? Então, e claro que os trabalhos com posturas inadequadas, né? Às vezes o cara é agricultor, ele vai roçar lá um certo dia, um certo período, mas a função do cara é trabalhar num trabalho que ele roça sempre, todo dia do mesmo jeito. Vai falhar o disco, né? Entendeu? Em algum momento. Existe alguma doença que dificulta o tratamento de dores na coluna? Por exemplo, um diabético. Ele tem uma dificuldade maior de reagir? Sabe que aquelas pessoas que têm doença tipo fibromialgia, que é aquela doença que pega o corpo inteiro, que a dor não é só na coluna. Esses pacientes têm mais dificuldade de se recuperar. Os diabéticos, em especial, a dificuldade maior para eles é com relação à cirurgia, a cortes. Porque quando o açúcar está acima de 200 no sangue, a cicatrização é mais difícil. Aí entra no assunto da infecção. Aí você fala para o paciente, você tem que fazer sua parte, cara. Você tem que parar de comer o doce, você tem que fazer a dieta, tomar os remédios certos, consultar com o teu médico. Quando tiver tudo estável, a gente opera, beleza? Beleza, o paciente muitas vezes some, entendeu? Porque não equilibra isso. Então, o fator principal do diabetes é relacionado a infecções, né? Mas
Quem tem doença reumatológica também, né? Aquelas artrites, reumatoides, doenças que acometem as articulações, quem tem aqueles dedão bem grosso, que tem reumatismo, Uhum. é mais difícil de tratar a coluna também, porque a pessoa já tem um quadro inflamatório, o corpo dela já é inflamado. Então é mais difícil recuperar também. Agora que você falou disso, até essa pergunta pode parecer meio besta, assim, né? Não, nenhuma Mas, pergunta é boba. nem mas o besta. problema é que agora eu dei uma enrolada porque eu me esqueci. Ela tem dessas, de Às começar a vezes, fazer... cara, mas ela é que ele marca tava no falando dedo um negocinho, e daí depois ela pergunta. É que ele tava falando um negócio bem interessante que eu queria perguntar. Ah, lembrei. Ah, viu? É assim que funciona a minha cabeça. A gente vê muitas cirurgias que antigamente elas eram feitas através de cortes. Certo. Por exemplo, a cirurgia bariátrica e tantas outras, né? Certo. Que hoje elas não têm tanto, não são tão invasivas, Não são que tão conseguem invasivas. fazer através de câmeras, de vídeos e vídeos. tudo mais. É. As cirurgias ortopédicas, elas também têm essa funcionalidade, assim, ou não tem como? Tem sim, tem sim. É uma das áreas que tem se desenvolvido cada vez mais. Por exemplo, para operar um ombro, antes o corte era desse tamanho, você lesava muita estrutura boa para você chegar na doença, Uhum. entendeu? Então foi desenvolvido cirurgia por vídeo no ombro. No joelho também é muito comum, né? Antigamente, o jogador de futebol fazer uma lesão de ligamento, meu Deus, era uma lesão Acabou muito a grave, carreira. acabou a carreira, né? Hoje em dia não, o Neymar fez lesão, daqui a pouco está de volta. Agora o quadril também, apesar de ser uma articulação mais difícil, também já tem cirurgia por vídeo, quando a doença é mais simples. E a cirurgia de coluna nos últimos 10 anos, por vídeo, ela tem acontecido. Mas só que são para casos específicos, né? Você não pode falar, dá para operar todo mundo por vídeo. Porque às vezes chega uma doença como a dessa vovó que eu contei hoje, eu falei, eu não tenho coragem de operar ela por vídeo, porque o buraquinho, o que eu vou conseguir tirar de osso da coluna dela é muito pouco. E o que você às vezes precisa tirar mais fragmentos. Então, a cirurgia por vídeo às vezes está indicada em casos mais simples, mais iniciais. Uhum. Quando está mais avançado, a gente volta para os cortes, né, maiores. Só que daí pelo menos você não vai precisar usar gesso, não vai precisar amarrar Uhum. o arame, não vai, né? Você vai fazer uma coisa mais tecnológica. E o objetivo nosso é isso aí. É tecnologia e segurança, né? Não tem aventura mais. Então, ressonância, as imagens certas, avaliação da posição do nervo. Durante a cirurgia, tem algumas cirurgias mais complexas que a gente faz, tem um médico que chama neurofisiologista. Ele fica na sala de cirurgia, monitorizando suas pernas, seus braços, para que a gente faça qualquer manobra, ele observe, olha, essa manobra não foi boa para a medula está falhando, a pessoa pode ter alguma dificuldade para caminhar depois, volta a manobra, aí você desfaz e está tudo certo, entendeu? Então até durante a cirurgia tem esse controle. E o que vai ser evolução ainda é a cirurgia robótica, né? Uhum. Feita por você, um médico auxiliando o robô. E o robô vai com a precisão. Qual que é o problema disso? O custo, né? Uhum. É o custo. Então, você pega uma cirurgia robótica, calcule 300 a 500 mil, Nossa, imagina. entendeu? Então, o Vai acesso vai ser limitado. E até falando de acesso, no SUS, onde tem muita gente aguardando cirurgia, eles não existem essas técnicas menos invasivas, né? Uhum. No SUS é Abrir, corte, vamos- corte, parafuso e vão para frente. Quais são os maiores mitos que as pessoas alimentam por aí sobre dores na coluna ou problemas ou soluções, né? Porque geralmente o mito vem de uma solução. Você sabe que o mais frequente que eu escuto, doutor, eu tenho medo de ficar de cadeira de rodas. É o mais comum. Eu não vou mexer nas costas porque dizem que não se mexe e eu vou ficar de cadeira de rodas. Então, olha, graças a Deus eu não tive nenhum paciente que aconteceu isso. Quem ficou de cadeira de rodas é quem teve um acidente, por exemplo, de carro, de moto, fez uma lesão medular e já chegou de cadeira de rodas. A medula já estava machucada. Entendeu? Não que a cirurgia deixou a pessoa. Porque isso aí é uma complicação que hoje em dia ainda não tem muita solução. Tem remédios e tal, mas muitas vezes a medula não recupera. Então essa é a crendice mais frequente. Se eu operar a medula, eu vou ficar de cadeira de rodas. Mas eu quero explicar uma coisa, que tipo, não existe um nervo mestre na coluna, que comanda todas as pernas.
que comanda as pernas, entendeu? Uhum. A gente tem um nervo que mexe a coxa, chama L2. Tem um outro que chuta, é o nervo L3, lombar número 3. Tem um que levanta o pé, é o lombar número 4. Tem um que levanta só o dedão, é o lombar número 5. E um que mexe o pé para baixo, que acelera. Esse é o S1, é o sacral número 1. Então, geralmente a pessoa tem mais complicação, a doença é mais frequente na base da coluna, no L5, S1. Então a dificuldade vai ser mais no dedão e no esticar o pé. Essa função da coxa aqui, ela é preservada. Então, na pior das hipóteses, nossa, vai sair sem mexer o pé. Entendeu? Mas graças a Deus, assim, a nossa equipe está bem treinada, isso não é uma coisa que acontece, né, com frequência, o paciente geralmente já chega com lesão. Lembrei de um caso agora, de um senhor de Fraiburgo, eu não esqueço, ele chegou mancando, batendo o pé no consultório, falei, mas o que deu, homem? Esse pé caído aí? Não, mas já tá assim já faz 2 anos. Eu falei, mas 2 anos o senhor tá assim? Aí ele virou assim, mas até que não me doía, eu tava levando. Mas agora eu tô morrendo de dor. Bah. Olha só. Entendeu? Quanto tempo a pessoa deixa? E aí um pé manco começou a estragar o outro joelho, estraga o quadril, por causa de uma doença que ele poderia resolver. Aí ele começou a adquirir outras doenças por conta de um problema na coluna. Aí eu virei para ele e eu falo assim, quem é meu paciente sabe que eu não enrolo, né? Assim, eu falo o papo reto. Falo assim, ó, eu tiro essa dor, eu consigo aliviar a sua dor, mas a função do seu pé não vai voltar ao normal, beleza? Não, doutor, beleza, me tire a dor que tá tudo certo. Tá bom. Foi operado, essas cirurgias de coluna, por exemplo, que a pessoa acha que vai ficar acamada 1 semana. Esse paciente eu operei numa terça-feira, terça para quarta ele dormiu no hospital, quarta-feira ele caminhou, na quinta de manhã ele foi para casa. Olha só. Entendeu? Então não tem mais isso de ficar deitado, olhando pro teto, a recuperação é precoce. E ele voltou 15 dias depois. Falei, e aí, seu João, como é que tá? Bah, tô louco de bom. Daí eu falei, a dor? Não, a dor você foi, mas e o pé? Ah, não, o pé ele veio batendo. Não, esse aqui você falou que não ia voltar. Eu falei, e não vai. E aí ele se foi. Você vê, né, como é que nem a gente deixar para levar o carro no mecânico depois que estourou começa tudo, né? a dar problema. Depois que estourou tudo, Há uma resolve geometria e um balanceamento ali mal feitos, vai dar um problemão depois, porque né? você começa a estragar uma articulação que tá boa por conta de uma articulação ruim ou de um problema que você poderia resolver, né? Eu posso falar do meu caso. Eu fui paciente 1 ano atrás. Eu comecei a ter uma dor no quadril. Eu fiz judô, fiz esporte, academia a vida inteira, e eu comecei a ter dor no quadril. Aí eu falei, eu vou procurar isso aí, né? Aí eu fui ver, eu fiz uma ressonância, e meu osso, ele morreu. Um pedacinho dele começou a infartar. O coração infarta, né? A gente não imagina o Pois osso é. dessa forma, né? Com vascularização Isso, e a tal. gente imagina Aí um achou negócio pedaço seco. de toco ali, né? É. Esse é uma coisa que é verdade. Né? A gente imagina um pedaço de toco ali que não serve para nada, né? Entendeu? Mas o osso tem vascularização. Aí eu comecei a ter um problema na vascularização óssea. Aí o médico me falou que eu procurei, você quer fazer uma cirurgia experimental, não sei o quê, ou você quer resolver? Eu falei, doutor, tire essa dor, resolva. E eu coloquei uma prótese no quadril. Então eu troquei o quadril inteiro, Caramba. entendeu? Operei numa terça, quinta-feira eu estava voltando para minha casa. Sexta-feira eu comecei as fisioterapia. E voltei para o trabalho com 17 dias depois de uma prótese de quadril. Entendeu? Voltei mancando, vindo da fisioterapia, atendendo menos pacientes, mas voltei a me sentir produtivo. Eu útil. acho que depois de uma cirurgia, assim, eu fico pensando, né? Principalmente os atletas, esse pessoal que passa, como é que vai adquirir uma confiança novamente? Parece que você fica muito inseguro de tudo que você vai fazer, porque parece que o teu corpo não vai dar conta. Verdade. Por isso que eu voltei rápido pro trabalho, porque a cabeça manda no corpo, sabe? Então, quando você tá sofrendo, com dor, achando que você não vai mais ter qualidade de vida, que você não vai mais ser a mesma pessoa, tua cabeça é invadida por sentimentos negativos. Uhum. Então, você só pensa em tragédia, só em coisa ruim, sabe? Então, isso é um fato importantíssimo. Se a pessoa não nutre a cabeça de pensamentos positivos e de atitudes, ela sofre mais, entendeu? E não recupera e tal.
e fica pensando assim, nossa, mas não vou mais ter minha vida como era antes. Eu pego e falo, não, peraí. Você teve uma doença séria que você precisou de uma cirurgia, porque ninguém vai operar porque é bonito. Uhum. Você teve uma doença séria e precisou de uma cirurgia. Então sua vida jamais vai ser igual ao que era com 18 anos de idade. Agora vai ser a comparação que eu falo para o paciente é o seguinte, a sua cirurgia, depois da sua recuperação, ela tem que ser melhor que no dia anterior que você foi operado. A comparação é com o dia anterior, entendeu? E assim, as pessoas nutrem uma fantasia que vão operar e que vão ter o seu corpo melhorado, restaurado, melhor que quando tinha 15 anos de idade. Uhum. Não é verdade, né? Uhum. Entendeu? Então, essa é uma coisa que é importante bater na tecla e a cabeça mandando o corpo. E a pessoa, por exemplo, que ela começa a sentir dor em algum lugar, seja nas extremidades, nas mãos, nos pés, enfim, nas pernas, ou até mesmo, né, nos braços e tal, ela deve de imediato procurar, de repente, um especialista em coluna, porque muitas vezes você, até chegar no cerne da coisa e descobrir que demora. era ali, demora. E aí esse tempo também vai passando, né, como nós verdade. falamos. O que é o mais comum da jornada do paciente, né? É a pessoa ter uma dor, assim, uma dor muscular, qualquer, ela geralmente relaciona ao trabalho, nossa, fiz um esforço maior, fui pro sítio, troquei um pneu, enfim. E aí me doeu. Uma dor boba que dura 10, 15 dias, falando sério, não precisa ir no médico, né? Vai passar. Toma um analgésico ali e tal, mas se você começa a ter dor, começa a ser frequente, durou 3 semanas, 4 semanas. Se aquela dor começa a te acordar no meio da noite. Esse é um sinal importante. Você está dormindo e acorda com dor. Pô, não é normal, né? Acorda de manhã assim, não acorda descansado, já acorda com aquela dor te incomodando. Aí vem ao caso você procurar algum auxílio. Geralmente os pacientes vão primeiro no posto de saúde, que é o local mais próximo, né? Procuram um clínico geral, e aí o clínico às vezes faz o encaminhamento, né? Ou às vezes se a pessoa já percebe que é da parte muscular, ela já procura o ortopedista. Tem outros que percebem, nossa, minha perna inchou, eu tô com uma perna bem inchada e a outra tá seca. Opa, isso aí pode ser um problema vascular, né? Então, geralmente as pessoas têm através da internet também adquirido mais conhecimento e tal, e têm tentado procurar os encaminhamentos mais direto, né? mais direto. precoce. Porque às vezes acaba caindo, não criticando, mas a gente sabe que a demanda, a procura por atendimento é muito grande e o sistema não comporta atender tanta gente que procura. E aí o cara vai lá, vai esperar uma fila gigantesca para um atendimento, uma outra fila para o exame, uma outra fila para ter o retorno com o médico. É verdade. E aí acaba complicando, né? Muitas vezes quando chega para o atendimento, pô, agora já não tem mais muita solução, avançado, né? Já está avançado. Porque a gente sabe que toda doença, se você pegar no início, você tem muito mais chances de solucionar, do né? que lá na frente, depois, quando... Ainda vou contar bem a verdade, a nossa região, as pessoas são mais exigentes com a saúde, com a prefeitura, tem maior conhecimento, né? Maior cultura de se cuidar. Eu vim de uma região, eu morava em Florianópolis certa época, assim, o paciente é SUS, ele tá lá, tá abandonado, cara. Ele fica 3 anos aguardando uma ressonância. E não tem no posto de saúde pedir, não, você tá na fila e aguarde, entendeu? Não tem o que fazer. Aqui ainda eu acho que o suporte é um pouco melhor, né? Os direcionamentos são um pouco melhor, mas o SUS, a gente tem que entender que a capacidade de solucionar, ele funciona muito bem para emergências. Você caiu ali, se machucou, bateu a cabeça, você vai ser bem atendido no hospital. Agora, para doenças crônicas, que precisam desses encaminhamentos para especialista, uma cirurgia que não é de emergência, aí você entra numa fila, aí essa fila não anda, porque os médicos que estão vinculados ao SUS, eles estão ocupados operando as emergências, aí não tem pessoal. Quando tem pessoal, faltam os instrumentos. Aí quando tem instrumento, falta a roupa de cama, entendeu? Então, são cenas que eu já presenciei inúmeras vezes. A gente se matava fazendo mutirão e era enxugar gelo, entendeu? Chegava na hora, faltava... É que nem você querer fazer uma feijoada e falta o feijão e falta a panela, entendeu? Isso aí, e o porco tá vivo ainda. Fica meio difícil, né?
Complica. entendeu? E falando agora também para as pessoas, de repente, que tem uma estrutura corporal, né, maior, né, de repente, as pessoas que são mais obesas e tal, o que o peso vai influenciar também para prejudicar a coluna? Eu sempre dou o meu exemplo. Eu falo para meus pacientes, quando eu falo de peso, você tá olhando para mim? E não é uma miragem, né? Eu não sou magro, tá? Entendeu? Eu falo para eles, eu não sou magro e eu entendo a sua luta muitas vezes contra a balança, né? Mas o que você precisa é colocar músculos aí dentro, entendeu? Então eu nunca vou por esse lado, ó, tem que emagrecer, tem que isso, porque isso aí a pessoa já sabe, Uhum. entendeu? Isso aí é chover no molhado. Agora, você precisa colocar músculos e fazer isso de maneira específica. Não, mas eu já trabalho fazendo força, mas é de maneira inadequada, na posição incorreta, mal ajeitado, por isso que dói. Eu brinco falando, o maratonista, ele só é maratonista porque ele corre vários quilômetros, começa com 5, com 10, então ele está treinado. E às vezes a pessoa faz uma maratona em cima das costas, seja pelo peso, pela obesidade, pela falta de músculos, Até né? mulheres, né, que sofrem às vezes com excesso de seios, Uhum. que Também sofrem de dor nas costas, né, prejudica por conta mesmo. disso. É, eu falo assim, vamos eu e o Júnior pegar amanhã 5 quilos na academia, amarrar aqui, passar uma faixa e andar o dia inteiro. Ah, vai lascar Tá tudo. moída, no Uhum. final do dia as costas tá dolorida, com certeza. Dá dor no ombro, né, porque pesa por causa do sutiã. Então, assim, às vezes a solução, além de colocar músculo, é fazer uma cirurgia de redução, Uhum. entendeu? Então, isso é muito comum hoje em dia. Ah, isso aqui tá me pesando. Colocou silicone quando era mocinha, agora 50 anos com aquele peso nas costas, entendeu? Então, isso aí é uma boa observação, acontece mesmo. Outra coisa que a gente percebe é que hoje em dia os hábitos das pessoas mudaram, né? Então hoje a pessoa tá lá com o celular o tempo todo e muitas vezes não tá numa postura boa, tá com a cabeça baixa aqui, no próprio consultório, deve chegar lá, a pessoa fica assim, né? A postura horrível, olhando para baixo, olhando o celular. Nossa. O quanto isso tem interferido na saúde da coluna das Parece que pessoas? você viu o vídeo meu do Instagram, não viu? Eu tô seguindo, gente, eu tô por dentro. Tem um vídeo que eu fiz, pessoal, que foi um dos que mais bombou. Eu entro no consultório com a cabeça baixa, assim, e vou explicando. Porque eu fico louco. Ontem mesmo quase atropelei uma pessoa na faixa de pedestre, ela andando a 5 por hora, olhando no celular aqui. Falei, pô, mas nem para atravessar a rua conseguiu largar o celular. E realmente a postura é essa assim, ó. O tempo todo, né? O tempo todo. Agora eu quero te contar uma coisa. A sua cabeça, quando ela está na posição correta, ela pesa uns 6 quilos, mais ou menos, tá? Você com o peito aberto aqui, bem centrado sua cabeça. Você com essa postura aqui, a sua cabeça pesa 27 quilos, Poxa, aí entendeu? fica Pela ação da difícil. gravidade. Tem a força, tá andando assim, nesse vetor. Agora, se você tá assim, o vetor tá aqui. Então, isso vai gastar seu disco mais rápido da coluna cervical. Vai gastar suas articulações mais rápido. E aí, o que você vai ter? Começar com uma dor muscular, com um torcicolo, com uma dor de cabeça, com uma dor que pega entre as escápulas, né? O vulgo palheta, né? Uhum. Entendeu? Então, você vai aos poucos. Nossa, mas tá me doendo. Aí você já fica no computador aqui também. Entendeu? Isso vai estragando os seus discos mais rapidamente. E muita gente que trabalha com isso. Até um dia eu lembro que eu me queixei dessa dor aqui na cervical por conta de ficar assim editando o vídeo. E não só aqui, a mão também doendo assim e tal. E aí tem aquela lesão por. Como é que chama? É o LER Que lá. diziam o LER, né? Por Esforços repetitivos. exatamente. Então, dentro disso, as empresas, os lugares que as pessoas trabalham, precisa ter esse cuidado com a ergonomia, né? Ergonomia, com certeza. Por exemplo, lá no meu consultório auxiliar, ela tem o computador dela, e o computador fica na linha de visão dela, entendeu? Ela não fica um notebook ali embaixo. Ela tem um fone de ouvido para ela não ficar no telefone aqui, ó. Entendeu? Imagina você ficar o dia inteiro aqui, ó, atendendo o telefone e falando no telefone. Ela tem um headset, né? Então fala assim. O WhatsApp não é no celular, ela fica no computador. Já está focado. Então, a cadeira dela, ela tem braço, né? O pé alcança no chão. Então, às vezes, falta ergonomia e muitas vezes eu vejo o paciente falando assim, nossa, lá no meu trabalho não tá legal.
Falei, mas o teu trabalho, a estrutura é essa. O que que você fez para modificar? Por que que você não pode comprar um degrau, né? Não pode fazer sua parte? Pô, é você que está sofrendo. Mas as pessoas têm a tendência a transferir a responsabilidade. A culpa é dos outros, Pô, a entendeu? saúde é sua também, né? É, a Cuida. saúde, exatamente, entendeu? Doutor, já chegou casos de pessoas que se lesionaram em academias, assim? Porque eu acredito que muitas pessoas vão começar o seu projeto fitness, mas aí não tem um personal trainer junto, não tem alguém acompanhando para ver se você de repente está fazendo aquele exercício da maneira correta, porque às vezes você acha que você está levando uma vida saudável e você está estragando totalmente o teu corpo com o exercício errado, né? E é verdade isso. É muito comum, porque melhorou muito, né? As pessoas têm malhado muito mais. 10 anos atrás, quando eu mandava ir para academia, eu falava, doutor, é louco, que academia é nada. Hoje em dia as pessoas já vão e vêm com queixas assim. Tô lembrando agora de uma moça, ela tem uns 22, 23 anos e se agachou, se machucou fazendo agachamento, com aquela barra nas costas, sabe? Se você não fizer com o abdômen travado, né? Bem posicionado e tal. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ter um personal. Quem tem condições é melhor ter. Mas quem não tem, pelo menos peça orientação para o instrutor da academia. Porque se você agacha, jogando, mais uma vez eu estou falando da física, né? O vetor de força vai para frente, ao invés de descer reto, você vai forçar aquele nervinho lá que eu falei, o L5-S1, aquele disco. E aquele disco pode extrusar, ele pode romper. Isso aí dá dor que corre para a perna, entendeu? Muitas vezes, lembrei de uma paciente agora também, eu tenho uma memória boa. Eu falei para ela, olha, você está operada agora. A única coisa que você não pode, você vai para academia, acabou a fisioterapia para você. Só que você só não pode fazer esforço com a pelve assim, ó, com a bacia, com a tua lombar não pode fazer assim nem assim. Beleza? Entendido? Entendido. Aí o que que ela começou a fazer na academia? Aquela elevação pélvica, sabe? Quando você fica elevando a pelve, quebrou o Deu parafuso. ruim. Quebrou o parafuso, entendeu? Eu acho que eu devo ter usado, né, implantes na minha vida, sei lá, mais de 10 mil. Que quebraram foram 2. E essa foi um caso que me falei, pô, mas eu orientei você. Que não era para fazer. Não era para fazer. Você pode até plantar bananeira, só não deve fazer esse movimento, beleza? Ah, não, entendi. E ela é super bem orientada, entendeu? Então, essas lesões acontecem mesmo. Existe alguma coisa que é muito comum que as pessoas fazem e que na medicina não é aconselhável fazer? E que as pessoas fazem meio que por instinto ou por hábito mesmo, é cultural já fazer isso. Eu vejo, por exemplo, as pessoas estralando o dedo. Sim. O estralar o dedo é uma coisa que parece que na hora, ó, dá um certo alívio. Nossa, mas não tá dando alívio nenhum, né? Dentro, a articulação, ela é fechada, né? E ali tem um líquido, e quando você faz isso, você abre um espaço. Então, esse barulho que faz, você, na verdade, você tá machucando. A sua cartilagem tá fazendo assim, ó. Você tá acelerando o desgaste dela, entendeu? Então, não é muito saudável. As pessoas fazem, mas, enfim, não é o ideal. Quando você me falou do que está acontecendo agora na modernidade também, tipo o CrossFit, que está na moda, as pessoas, todo mundo quer se superar, vamos lá e tal, não sei o quê, mas lembrar que o esporte ele não é tão saudável assim, né? Porque você vai dar sobrecarga nas suas articulações e músculos. E quem é esportista de alto rendimento, né? Sempre tem lesão, muito mais lesão do que quem faz numa boa. E o CrossFit, essa coisa de todo mundo fazer lá e competir ao mesmo tempo, aquilo gera muita lesão, porque quando você está na academia, você está fazendo força numa articulação só. Então você está olhando, você está cuidando, ó, tô fazendo certo. Concentrado. Concentrado. O cross não, você pega, vai, joga, então você está trabalhando várias articulações ao mesmo tempo, entendeu? E muitas vezes você está instável. Uma articulação está instável, porque um músculo puxa, o outro empurra. Todo esforço tem o seu preço, né? O Ronnie Coleman, né? Se eu não me engano. Coleman, aquele um dos mais fortes do mundo. Hoje o cara tá andando em cadeira de roda, bicho. É verdade. Ele tem prótese de quadril, de joelho, cirurgia de coluna, prótese no ombro. Tá todo ferrado. Todo ferrado. Mas ele fez... O Pedro tem uma pergunta. Pedro, tem uma pergunta, né, Pedrão? Manda aí. Abre o seu microfone aí e lança a pergunta, Pedro. E aí, estão me ouvindo por aí? A gente não vai te ouvir muito alto, mas pode mandar. Então, na verdade é uma pergunta bem genérica, mas sobre uma questão específica, que é a questão do colágeno.
O quanto a prescrição de colágeno é realmente comprovada, vai ter alguma eficácia, o quanto tem, o quanto não tem. Seria esse o tema. Pedro, o colágeno é o quê? A gente tem no nosso corpo, né, os ligamentos, os tendões, as articulações, elas têm colágeno. Então, hoje em dia, a indústria, né, a indústria farmacêutica, que é uma das mais milionárias do mundo, eles estão batendo muito forte nisso aí, né? Porque o colágeno, ele nem é remédio, ele é suplemento. Uhum. Quando ele é suplemento, ele foge da Anvisa, que tabela o remédio. Então, a dipirona tem um preço, o preço máximo e o preço mínimo. O colágeno não, porque ele é suplemento. Então, às vezes, eles vão lá e adicionam mais coisas ali, entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa de 20 anos, ela precisa de colágeno? Não precisa, né? Não precisa, porque, poxa, as articulações estão em plena vitalidade. A não ser que ela tenha uma doença, estou falando no geral, tá, pessoal? Não tem uma doença reumatológica, nada mais grave. Mas uma pessoa que tem seus 30 e poucos anos, faz atividade física, joga uma bola, faz uma academia e começa a estralar o joelho. Por exemplo, o joelho incha e começa a estralar. Bom, dá para você suplementar com colágeno, entendeu? Porque o colágeno ele tem alta aderência à articulação do joelho. E também tem uma outra coisa que complica a situação, Pedro. Tem colágeno que é vendido, que no marketing, que é maravilhoso, só que funciona para a pele e para o cabelo. A penetração dele não é na articulação, entendeu? Não é qualquer colágeno. Não é qualquer colágeno. Às vezes as pessoas acham que o colágeno é bom para tudo, né? Exatamente. E além disso, a gente tem que levar em consideração que tem laboratórios que você sabe que é mais confiável, que vai ter aquilo que está prometido na fórmula. Realmente é colágeno e não óleo de coco. Também tem isso. Aí também me perguntaram certa vez, mas e se eu for no Empório e comprar... Perguntaram essa semana ainda. No Empório comprar o colágeno que tem lá. Posso usar? Falei, pode. Mas, como é que eu vou saber a concentração do colágeno se você vai usar uma colher de chá ou uma colher de sopa? Quanto de colágeno tem no meio daquele pó? Entendeu? Eu não tenho Comprar como pé de saber. galinha, né? O pé de galinha, o pessoal fazia... Minha mãe fala da casca do ovo. Isso, a casca Feito do ovo. pozinho lá. Tritura a casca do ovo, entendeu? Fazia muito isso, uma panelada de galinha lá e triturava e tomava aquele óleo. Com certeza tem colágeno, né? Mas eu não sei se esse colágeno é suficiente para chegar na articulação. Antes da gente começar o episódio, já estavam mandando pergunta aí, até a gente tá com uma instabilidade na internet, mas a gente tá gravando todo o episódio também, para depois, se acaso você tá no ao vivo, tá perdendo, depois a gente vai reeditar esse conteúdo e colocar ele na íntegra aqui. E o pessoal já tava mandando pergunta para ti a respeito de água no joelho. Água no joelho, essa é famosa. Como assim água no joelho? Você lembra do Zico? Sim. A gente acompanhava futebol bastante naquela época, né? Então ele teve uma lesão muito grave no joelho, né? Ele fez uma lesão de ligamentos, machucou o menisco, que é o amortecedor do joelho, e machucou a cartilagem do joelho, tá? Então, quando ele fazia esforços, né, e ele fazia muito, o joelho dele inchava, tá? Inchava por conta do quê? O menisco foi retirado. Aí você deixa meio que o osso chocando contra o osso, entendeu? Isso machuca a cartilagem. Eu gosto de explicar assim, quem já destrinchou um frango, quando você chega na articulação, ela tem um negocinho duro, mas você abre aquilo ali, ele é bem lisinho, é branquinho, e fica até com uma coisinha meio pastosa ali no meio, sabe? Aquilo ali é o líquido que lubrifica a articulação, o líquido sinovial. Então, essa água do joelho é a produção de líquido sinovial em demasia. Fica muita produção porque a cartilagem ela não está funcionando bem, é o osso de baixo que está exposto, entendeu? Então, muitas vezes, o que a gente faz? Quando o joelho, aquilo ali dá dor, quando está muito inchado, tomou um remédio, um anti-inflamatório, alguma coisa e não melhorou, às vezes a gente faz uma anestesia e drena aquele líquido, tá?
que é a famosa água do joelho. É um líquido meio de cor meio amarelada, meio viscoso, parece um óleo assim de dois tempos assim, né? Aí a gente injeta dentro do joelho, chama viscosuplementação. Então, um tipo de ácido hialurônico que a gente injeta naquele local, e isso ali ele vai imitar o líquido sinovial original, vai tapar a lesão da cartilagem e vai melhorar a mobilidade do joelho. Isso tira muita dor, sabe? Então, existe a água do joelho mesmo, tá? E a bursite, ela é também isso? É uma Semelhante. produção de excesso de líquido ou não? A bursite também é um excesso de líquido, mas a bursite é um pouco diferente, tá? Porque o que que é uma bursa? A gente tem no corpo, eu perdi as contas, mas são mais de 100 bursas, são muitas bursas. E as pessoas acham que Só é só tem no, uma. só no ombro. Só no ombro, não, As pessoas, é a mais comum de inflamar, mas tem no ombro, tem no joelho, tem no quadril, tem em vários locais, tá? No corpo inteiro tem bursa. O que que é a bursa? É realmente uma bolsinha, então imagina uma bolsinha que fica entre o osso e o músculo, entendeu? Então, se a pessoa começa a fazer esforços inadequados, se a musculatura não está em dia, relacionado com o trabalho também, muitas vezes tem a ver isso, aquela bursa ela inflama, ela fica tipo com um líquido dentro, aquilo ali dói, porque aumenta a pressão ali dentro, entendeu? Então, às vezes, uma fisioterapia resolve, às vezes você precisa drenar ela e jogar remédio ali dentro também. E em relação, você falou bastante da medula, né? Uhum. E as pessoas associam muito a medula à questão neurológica. Sim. E aí, o tratamento, quando uma pessoa está com um problema assim, ele tem que ser associado entre um cirurgião ou alguém que entenda da coluna e um neurologista? Muitas vezes vai depender. Essa é uma boa pergunta. Porque o neurologista, geralmente, ele é um clínico, né? Ele é um médico que entende da função dos nervos, de doenças neurológicas e tal. E vai saber tratar muito bem essa parte, tá? Quando envolve compressão lá na medula, aí a gente já está falando no ortopedista, que é cirurgião de coluna, ou no neurocirurgião. Porque o nervo é a estrutura mais nobre do corpo, né? Ela não pode ficar comprimida, ela não pode ficar sofrendo, ela não pode faltar oxigênio para ele, vascularização, senão ele começa primeiro da dormência, às vezes dá informigamento, às vezes dá dor, às vezes perde a função do pé, do braço, entendeu? Então é um estágio que vai crescendo, vai sendo numa crescente. É muito difícil da noite para o dia a pessoa, amanheceu e o pé não está funcionando. O corpo foi dando sinais, entendeu? Então o neurologista ele cuida da parte clínica. O cirurgião de coluna ou o neurocirurgião custam das abordagens para descomprimir os nervos. Qual que é o tipo de doença ou dor mais recorrente que aparece no consultório? É disco, ciático, o quê? É exatamente essa dor que a gente conversou da lombar aqui, da altura da cinta. Essa que você Essa sente dor. todo dia Essa de que eu manhã. sinto, pelo amor, me entregou agora. Essa aí que o cara levanta, tá meio O cara travado. meio crocante de manhã. Meio travado, né? Às vezes pega e começa a irradiar para a perna, dá algum tipo de dormência, informigamento, você sente uma sensibilidade diferente. Às vezes a pessoa fala, doutor, eu não sei o que eu tenho, mas minhas pernas estão sempre geladas, meus pés. Entendeu? Uhum. Aí você fala, não, peraí, calma, você não tem não tem diabetes, tuas artérias estão boas. Vamos procurar na coluna, às vezes a causa tá lá, pode ter alguma compressão. Então isso, as dores na lombar baixa, né, as hérnias de disco, a dor do ciático, a dor da articulação são as mais frequentes, né? E essa medula espremida, que o nome é difícil, é estenose do canal lombar. É difícil, né? E aquela que a coluna é... Que é um Szinho, aham. é torta. O nome dessa doença é escoliose. Essa doença, ela é complicadinha de tratar, porque o que acontece? Ela é mais comum, tem dois tipos de escoliose. Tem uma escoliose da infância e tem uma escoliose da vida adulta. A escoliose da infância, ela tem várias causas para acontecer, sabe? Tem múltiplos fatores. Que quando a menina ainda não menstruou, tá? A menina ainda não menstruou. Aí você observa, é muito comum acontecer isso no verão, sabia?
Porque a menina lá de 12 anos, que ainda não menstruou, 11, ela anda coberta, né? Os pais não ficam vendo ela de calcinha. Então, quando veste um biquíni no verão, vai pra praia, olha, nossa, mas o que deu que a coluna tá torta? Entendeu? Então isso daí você pega e pensa, opa, peraí, vamos fazer um raio-x para olhar. Às vezes a coluna realmente ela entorta pro lado, né? E tem graus que ela entorta, e principalmente antes de menstruar, a gente consegue colocar colete e segurar aquela curvatura, entendeu? Para que aquilo não piore. É que nem uma árvore que começa a crescer torta, você precisa colocar uma escora para ela seguir no prumo, né? E a escoliose faz isso na adolescência. Só que às vezes a gente descobre muito tarde. O paciente chega tarde e já tem um grau avançado. E aí você sabe, ó, isso aqui só vai piorar ao longo da vida. Então a menina com 16 anos, com uma curvatura de 60 graus, que a curvatura da coluna fica assim, quando ela tiver 30, ela vai estar com 90. Nossa. Então vai piorar muito. Então a gente nem deixa piorar tanto. Daí você consegue operar e colocar no prumo. Diferente dos pacientes mais velhos, que na nossa região é muito comum, que o disco, que é o amortecedor, ele começa a gastar. Ele gasta mais de um lado, ele gasta mais do outro, e a coluna vai fazendo um S, vai empenando. Vai desalinhando. Vai tudo. desalinhando. Que louco, né? Eu ouvi falar também numa doença chamada lordose. Ela é parecida com essa? A lordose é muito legal, tá? Porque a lordose não é doença, tá? Ah, Não é olha doença. só. As pessoas acham que a nossa coluna, ela é que é reta. Uhum. Pensa um cabo de vassoura. É igual a coluna, mas não é, tá? Nós temos curvaturas. Quando você olha de frente, a coluna é para ser retinha. Mas quando você olha a pessoa de lado, ela tem que ter na cervical uma curvaturazinha que chama lordose. É uma curvatura que faz assim, ó. Na coluna torácica, que é essa do meio, ela tem que ter uma curvatura assim, ó, que faz cifose. E lá embaixo tem mais uma lordose, chama lordose lombar. Então lordose, na verdade, não é doença. Tem pessoas que têm mais, tem pessoas que Tem têm menos. pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos. Olha só. Entendeu? Tem É uma pessoas... formação da... Eu gosto de explicar E assim. ela não vai aumentar, digamos, Não, com o tempo. Depende, né? Depende, por exemplo. Vamos falar de uma mulher que tem aquela curvatura grande, que tem uma bunda grande. Se ela ganhar peso, né? A barriga vai pesar para frente. E vai aumentar a curvatura. Entendeu? Mas também tem aquelas outras mulheres que é retinha, que a bunda é reta. E quem tem essa curvatura maior, ela sofre de uma doença mais das articulações. E quem tem a curvatura mais reta sofre mais dos discos. Você vê, né? Eu vou aproveitar e vou passar algumas dúvidas que o pessoal foi mandando aí quando a gente começou a divulgar que o doutor vinha para cá. Legal. Com relação às crianças. Tem as pessoas que falam, segurar pelos braços quando tá aprendendo a andar, isso não é bom para criança. E também a questão do andador, que antigamente se usava muito, né? Colocava a Certo. criança no andador. Certo. A dúvida da dor da criança segurando pelos braços, o que é importante? Claro que você conduzir é importante. Agora, não é bom quando a criança se joga para trás, você ficar segurando com muita força. Tipo, você fazer um movimento contra. Você tem que acompanhar o movimento da criança. Porque existe um ossinho que fica aqui no cotovelo, que quando a criança se joga e o pai puxa, né, aquele osso desencaixa. E aí começa a doer o cotovelo da criança, a criança começa a chorar. Ninguém sabe do que é. Ninguém sabe do que é. Aí, às vezes passa a noite chorando, ninguém sabe do que é. Mas a criança para de mexer o braço. Fala, não destronquei o braço da criança. Aí você faz o raio-x, se o médico não tem o olho bem treinado, ele vai falar, não tem nada. E o nome disso é pronação dolorosa. É o ossinho que escapou. Aí quando eu trabalhava no hospital infantil, eu distraía a criança, pegava e colocava no lugar, resolvia na hora. Tira com a mão. Entendeu? Com relação ao andador, depende da fase que você vai colocar a criança para usar o andador, né? Se você colocar uma criança de 6 meses ali, não é bom. Porque o equilíbrio dela ainda não tá, o cérebro não tá nem adaptado ainda para ela ficar de pé. Entendeu? Então tem as fases, né, para você colocar no andador. A criança já tem que estar mais ou menos caminhando, né? Já tem que estar segurando, se agarrando. E claro que o que é o mais interessante é que a criança ande de pé descalço, em terreno irregular, para ir formando
um negócio que chama propriocepção, que é a cabeça, os neurônios se conectarem com os nervos lá do pé e da perna, entendeu? Sem apoio. E primeiro Então, que a criança vai criando essa musculatura, né, para poder sustentar o tronco, Claro. senão ela não vai, né? Ela vai- Exatamente, porque pega aquela criança, às vezes a gente atendia, pega uma criança que está engateando ainda, o pai quer colocar no andador, nem tem a musculatura ainda adequada. Às vezes não consegue nem segurar a cabeça. Tem, Entendeu? obviamente deve ter cirurgias também para crianças que precisem, né? Sim. Como geralmente o que que é? A hérnia de disco não deve Não, ser. O não. que seria? Eu quando eu fiz minha especialização, eu passei um ano no hospital pediátrico, lá em Florianópolis. Então a gente recebia caso do estado inteiro, né? Geralmente as doenças das crianças, elas estão relacionadas a alguma malformação, algum problema genético ou algum problema que foi dentro do útero, né? Na ortopedia era muito comum aquelas crianças que nasciam com o pezinho torto, Uhum. falta de espaço dentro do útero, aí nasce com o pezinho torto. Então, hoje em dia tem muita maneira de corrigir isso aí, né? Fazendo gessos, né? Operando e tal. Então, mas o mais comum da criança é que você bate o olho e fala, ó, isso aqui teve alguma malformação. E aí, alguns exames, de repente, porque a gente sabe também que existem doenças mais graves, como, por exemplo, o câncer nos ossos, né? Sim, Aí a pessoa pode começar sentindo uma dor diferente aí, né? verdade. Como é que ela consegue perceber que essa dor não é normal? Quais são os exames? Como é que funciona depois disso? Sabe que geralmente, quando acontece isso, hoje em dia as mães estão mais espertas, né? Elas sempre têm algum pediatra, entendeu? Acompanhando. Então, geralmente o pediatra é que vai ter alguma desconfiança. Olha, modificou uma coisa. Porque essa criança ela era ligada, ela era esperta, ela era ativa, ela era responsiva, e agora ela modificou. Aí ele vai acompanhar pelos exames de sangue, pela curvatura de crescimento, se está ganhando peso adequado para a idade. Uma coisa que chama sempre atenção é dor noturna em criança. Tipo, a criança está dormindo e acorda chorando de dor, entendeu? Ou quando a criança está brincando, descontraída, e ela para de brincar e reclama para a mãe de dor. Então esses são gatilhos. Mas tá brincando ali, parou, alguma coisa tem, entendeu? E quando não é barda, não é manha também, que a mãe sabe E identificar, nos né? adultos? Nos adultos, um fator mais importante é aquela dor que acorda a pessoa, né? Alguma febre inexplicada, tipo assim, você começa a ter febre, né? Ou você começa a perder peso de maneira que você não fez uma dieta. Então assim, poxa, eu nunca perdi 7 quilos num mês, o que deu, né? Aí no mês seguinte você olha, nossa, mas tô definhando, a roupa tá mais larga, tô com uma febre, tem Mas alguma dor a me pessoa acordando. começa a sentir mais fraqueza, digamos assim, também no... Isso, dá fraqueza muscular, né? Uhum. Chama astenia o nome, aquela pessoa que não tem vontade de fazer nada, né? Não tem nem vontade de levantar da cama. Mas um dos fatores importantes é perda de peso de maneira inexplicada, febre, dores noturnas, entendeu? A dor que te acorda. Isso é uma coisa importante. O Jean mandou, eu vou fazer perguntas aqui Opa, que o manda pessoal aí. tá mandando. Sobre a liberação miofacial, geralmente alivia as dores nas costas, tem algum risco? Na liberação miofacial é tranquilo, né? Geralmente a pessoa que faz a liberação, ela sabe os pontos que os músculos têm fibras, né? Essas fibras elas deslizam uma sobre a outra e às vezes ela trava mesmo, cria nódulo. E aí fazendo a liberação, geralmente alivia bastante, solta a musculatura, né? E alivia a dor. Mas geralmente quando não envolve aquilo que eu falei de paciente que você não conhece, de ficar puxando, estralando, só faz bem liberação, né? É até bom ser uma rotina. No meu caso, que eu já passei dos 40, estou passando dos 45, eu faço a cada 15 dias para dar uma soltada na musculatura. Porque a gente vai ficando tenso no dia a dia e isso tudo vai encarangando, não tem jeito. E é interessante, né? Porque às vezes as pessoas não têm essa ligação, eles separam o que é osso e o que é músculo. É verdade. E não entendem que o músculo contraído, ele vai forçando o Vai osso doer também, é. vai doer. É o sistema músculo-esquelético. Essa é a parte da ortopedia, entendeu?
O que tem envolvido osso, músculo, tendão, nervos, tem artrose, é a parte da ortopedia, que é a nossa lida diária. Agora uma pergunta, as pessoas que já foram, assim como você colocou o quadril ali e tal, e passaram por um procedimento assim, colocaram algum pino, elas conseguem mesmo prever se vai chover quando começa a doer o É negócio? boa, né? Não tô sentindo nada. Boa pergunta. Não, vai chover que começou do meu pé, que eu tenho uns parafusos aqui, não tem muito disso. Tem. E se eu te falar que é verdade, você vai acreditar? Eu vou, né? Porque ele é, tá dos dois lados, é, de médico e de paciente. O que acontece? Essa mudança de temperatura, às vezes o clima tá ameno e tal, e aí ou quando esfria, tá? Ou quando o tempo vira para chuva mesmo. Isso ocorre uma modificação da pressão atmosférica. A pressão atmosférica, ela modifica. E isso ativa receptores de dor, entendeu? Então, realmente, eu tenho paciente que diz, ó, amanhã chove, entrou um vento lá no Rio Grande do Sul. Então, a senhora tá com o radar bem, né? Temos que prever 30 minutos antes, sabe? Mas é um fato, isso aí acontece mesmo. Tem estudos que mostram. Tem algum assunto que a gente não tocou e que você acha que é interessante e que sirva de alerta para as pessoas também? Eu penso que a gente abordou bastante coisa, foi bem legal, né? Mas eu penso que o principal é você correr atrás da saúde e não em busca de resolver uma doença, né? E a saúde primeiro começa com a sua alimentação, né? Você se alimentar de coisas nutritivas e de maneira adequada, né? Claro que isso aí envolve a cultura da família, tudo e tal, né? Mas você é ou você, ninguém vai colocar comida na sua boca, né? Então você tem que comer de maneira adequada. Então começa por aí. Número 2, a prática de exercícios. Isso aí vai funcionar para o seu coração, vai funcionar para a sua cabeça, porque quando você transpira, você libera neurotransmissores. Até importante falar nisso, tem pessoas que têm dor crônica, aquelas dores que duram mais de 6 meses, 1 ano, e tomaram 300 remédios, foram em um monte de médicos, e que, ó, nada me resolve. Você já pensou em fazer exercício? Não, mas me dói. Eu falei, eu sei que dói, mas faça 5 minutos hoje, faça 10 amanhã, vai evoluindo. Isso produz neurotransmissores. Então alivia lá no centro da dor, que é lá no cérebro. Às vezes não é só o osso que está ruim, só o nervo. Aquilo está gerando tanto estímulo de dor que o cérebro já fica, ele fica ativo demais. A área da dor no sistema nervoso central, ela está excitada. Então uma topada ali no... Eu tenho uma paciente que ela falou assim, doutor, eu arranquei uma cutícula e parece que ia arrancar, que meu braço ia cair. Ela tem dor crônica. O cérebro, o termostato dela no cérebro está desregulado, entendeu? E a atividade física ajuda nisso aí também. Então, alimentação, atividade física, uma prática de uma religião, de uma fé, isso aí também ajuda, né? A pessoa ter resiliência, falar, ó, hoje foi ruim, mas amanhã vão dar um jeito, né? As amizades, as pessoas que são mais solitárias, né? As pessoas que não têm envolvimento na sociedade, que são brigados com a família, meio sozinho, entendeu? Então isso tudo faz diferença no futuro para você ter melhor qualidade de vida e menos dor, entendeu? Então isso aí é uma boa dica pro pessoal. Olha só. Difícil praticar, é difícil, não é fácil. Muito legal, né? Até porque, olha, o mundo que a gente vive hoje, às vezes as pessoas acham que somente conviver com as pessoas através da rede social tá bom. E às vezes uma conversa tá perto, o toque, né? O toque, não é o verdade. abraçar alguém. Tá no mesmo ambiente, Faz na mesma parte de saúde. energia, na mesma energia, vibrando, falando a mesma coisa. Você tá entendendo o que eu tô falando? Olhando no olho, né? Falar qualquer bobagem pelo celular, qualquer um fala, entendeu? Então, as pessoas, nós somos seres humanos. Isso aí é agora que inventaram essa separação aí, entendeu? E mídia. Pense 500 anos atrás, as pessoas estavam convivendo numa aldeia, numa cidade, enfim, estavam tendo contato, né? O pai tinha contato com o filho, fazer o filho criar, né? Hoje em dia o pai só trabalha, o filho meio que se cria ali na escola, na babá. A rede social educa. Na rede social educa, né? Entendeu? Então, a gente voltar a ser mais humano, né?
E ser menos... utilizar da melhor forma, né? Como você faz através dos conteúdos que você posta lá no Instagram, né? São dicas rápidas, que a gente sabe que as pessoas não ficam muito mais de 30 segundos assistindo um Verdade. vídeo hoje. É. E dicas bem valiosas, bem importantes. Então, tá aqui na descrição do É. vídeo, né? O Instagram do doutor. Você tem o consultório em Joaçaba. Isso, meu consultório é em Joaçaba, bem ao lado do Hospital São Miguel. Se chama Edifício Centro Profissional. É bem no térreo, tem estacionamento fácil e é ali que eu trabalho diariamente. E quem quiser entrar no meu Instagram também, fazer um comentário, pedir uma orientação, pedir um vídeo, às vezes eu me utilizo das legal. ideias dos Claro. É o pacientes. termômetro, né? É, Ó, fala é. sobre isso. Exatamente, é muito legal, porque eu ofereço aquilo que a pessoa quer saber. Eu não quero dar aula pelo Instagram. Uhum. A aula eu vou para o congresso e discuto com os colegas o que é a melhor técnica, se é 30 graus, se é 15 graus, o que é. As pessoas precisam ter uma orientação. Hoje em dia a orientação todo mundo fala sobre tudo, né? Mas você escutar uma orientação técnica e que a pessoa também é pautada e centrada, como eu falei, nem tudo é cirúrgico, nem tudo é de tratamento clínico, cada pessoa é diferente da outra, entendeu? Você ter esse equilíbrio, você vai ter uma vida melhor. Pra gente já finalizar, agora me veio uma coisa na cabeça. Uma dica para as pessoas conseguirem ter postura, manter a postura. Porque às vezes você até lembra, você Eu fica assim. comecei de um jeito, já tô aqui do Aí lado. daí você já tá aqui assim, ó. Você Verdade. tem que estar se corrigindo o tempo todo. É verdade. Isso é uma coisa importante, é você ter autopercepção, né? De tentar sentar com a bunda encostada atrás, as costas apoiadas, né? Tentar segurar um pouco no abdômen, né? Senão a gente fica assim. Uhum, senta em né? cima das costas. Aí você fica ali, né? E aí também a cabeça centrada, não aquela cabeça para frente, como a gente falou. Isso tem até a ver com personalidade, sabe? Porque pessoas que são mais retraídas, elas andam Elas mais estão aqui, ó. assim. Parece que elas Né? querem se fechar E pro aí mundo. parece que se você anda de peito estufado, você é metido, nariz empinado. Mas tem livros que falam isso, que a gente, para se empoderar, tem que andar aqui. É Peito posição de super-herói, né? Entendeu? Tem umas coisas que falam sobre isso. Mas o principal para a postura não é você querer achar o atalho. Também todo dia me perguntam, doutor, e se eu usar um colete? Eu falo, péssimo. Você tem 20 e poucos anos, 30 anos, tudo que eu não quero é te colocar colete. Entendeu? Porque o que eu quero é o contrário, eu quero músculo. E se eu coloco colete, eu tô mandando... Relaxar. Relaxa a musculatura, manda uma informação pro cérebro, ó, não precisa fazer força. Entendeu? Diferente se você for uma noninha de 80 anos, com uma coluna que precisa ser segurada, porque a avó quer ir capinar o lote, entendeu? Ela precisa de uma coisa para segurar ela e lembrar. Aí é diferente, aí dá para colocar, né? Um coletinho de vez em quando. Entendeu? Mas a questão da postura é percepção mesmo. É jogar o ombro para baixo. Ao longo do dia a gente vai aqui retraindo, né? Vai ficando aqui, aí dá dor cervical. Vai ver quando tá frio. Época de frio, né? Eu ia falar, né? Época de frio a pessoa sente mais dor ainda. Não é o do frio, fica... É da contratão. É isso aí mesmo. Fica com a musculatura toda contraída. Então se percebam aí e costas retas, nariz empinado e vamos nessa. Isso aí. Galera, muito obrigado você que acompanhou, você que vai acompanhar depois, vai assistir tudo isso, né? Um conteúdo de muita qualidade aqui no nosso Otrocast. Mais uma vez agradecemos a Coca-Cola, o pessoal também da Clicome, né? Junto com a gente também. Doutor, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Pelo nosso papo aqui, para a gente poder esclarecer dúvidas, tirar mitos que as pessoas têm. Prazer te receber aqui no Otrocast. Eu que agradeço o convite, muito legal. As perguntas, a interação do pessoal. E eu fico à disposição porque a gente tem que trazer informação construtiva e que te leve para frente. Porque para puxar para baixo e para trás tem muita coisa já, né? É verdade. Então essa que é a ideia. Olha só, Valeu. e foi um papo super legal. A gente falou de dor e foi super leve, descontraído, dor, doença e foi muito legal. Esse é o objetivo do Otrocast e valeu por você que está aí do outro lado. Aproveita para compartilhar com todo mundo. Até semana que vem.